Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Indie Steel. Eu sou o João e hoje está comigo o Alex. E eu vou falar um segredo. Surpresa, o Lucas não veio após Fight Night, hein? Já era esperado isso já, né, Alex? Alguma surpresa. O Lucas não comparecer aqui. O Luquinha gosta de fazer essas presepadas, né? Só aparece em card numerado e quando tem lutas recheadas, não é qualquer card numerado também não. E tem que ser numerado e no mínimo 2 disputas de cinturão. O caso tem a Amanda Nunes lutando ou a Pedrita, que são as lutadoras favoritas dele, né? A Amanda até que se entende, né? Mas a Pedrita eu acho que deve ser conhecida da família, alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim, gostou do card do fim de semana passado, Alex? Ou achou um cardzinho modorrento? Cara, foi um daqueles cards que às vezes a gente não espera tanto, mas que entregou um pouquinho a mais do que a gente estava aguardando. Deu para salvar algumas lutas boas, o card preliminar teve algumas lutas interessantes, legais aí. Dá pra gente comentar alguma coisa sobre o card. Você está sendo muito otimista, Alex. É aquele card que não se espera tanto e no fim você não recebe muita coisa também, né? Apesar de ter tido umas lutas divertidas, no mais, não achei tão empolgante como outros, né? E agora vamos pro Fight Night que aconteceu no último fim de semana. Home versus Aldana. E seu destaque do card preliminar, Alex? O respeito voltou. Respeita a lenda, hein? Carlos Conte, o ex-campeão interino do peso meio médio. Ele que fez uma luta aí com o Kurt Magui. Lutou bem, achei que ele estava bem nessa luta. Estava controlando a melhor distância do que em outras lutas. Ele venceu, deu knockdown, estava trocando bem. O Magui até surpreendeu em alguns momentos, conseguiu acertar alguns golpes nele, mas eu tinha até comentado com você, João, o nível tinha baixado muito. Eu não acreditava que o Magui conseguiria vencer o Conde, por mais que o Conde esteja nessa fase ruim. Fico feliz que ele conseguiu essa vitória aí, estava precisando. E aí aconteceu o desafio aí do Imortal lá, como é que é o nome? Esqueci agora. Que imortal, Alex? O que desafiou o Conde? O que desafiou o Conde? O Matt Brown. Isso, o Matt Brown desafiou o Conde. Eu acho que é uma luta muito interessante. Fica casado na medida aí. Eu achei bem legal essa vitória pro retorno dele. Ah, sim, Alex. O respeito voltou, não é aquele respeito, todo aquele respeito imponente, aquele que vai por moral na categoria, mas para quem vinha de 5 derrotas seguidas, né? Deu um respiro, né? E como você falou, o Conde tem que fazer esse circuito aí pré-aposentadoria, né? O Matt Brown chamou porque não aceitar o Matt Brown, até mesmo o Cerrone, o Diego Sanches, né? O Diego Sanches que perdeu a chance de pegar o Conor McGregor, né? Aí vai ter que pegar o Conde, né? E talvez entre no cacete também pegando o Conde, né? Mas deu uma respirada o Conde, né? E mostrou que tem uma lenha para queimar ainda, apesar que o Magui também contribuiu bastante com a vitória do Conde, né? Eu acho que o Magui, cara, ele poderia ter tentado uma queda ou fazer alguma coisa diferente. Ele ficou insistindo muito na trocação também, eu achei. Isso que eu ia falar agora, mas você roubou minha frase, né? Então, beleza. Mas era isso que eu ia falar. O Magui tava levando atraso em pé e não tentou uma quedinha, não tentou nada, né? Então tem que perder mesmo, né? Foi pra trocar porrada com o Conde, e o Conde, apesar de não ser mais um mesmo, né? Ainda continua com esses caras de bem mais baixo nível que você falou, né? Que baixou bastante o sarrafo agora, ele continua bem competitivo, né? Competitivo, né? E o Conde... Eu acho que faz a diferença aí falta muita vontade no Conde, cara. A impressão que tá. Se ele voltar com mais vontade, eu acho que ele pode fazer algumas boas lutas ainda. Eu acho, né? Mas nem vontade, Alex. Eu acho que ele tenta fazer e o corpo não permite mais, né? E o que tinha de mais letal no jogo do Conte, né? Era aquela variação que ele fazia com jab com direto e subia com chute alto, tanto com a perna da frente quanto a de trás, e que pegou até o Saint-Pierre. Nessa ele não conseguiu acertar nenhum porque estava lento, né? Fintando bastante os golpes e não tem mais a explosão que já teve, né? Mas, que nem eu falei, se ele quiser continuar nesse circuito aí, sem aposentados, né? Não querer pegar ranqueado nem nada, fazer luta divertida, dá para fazer algumas aí e pensar deles alguns adversários, né? E o meu destaque, eu vou destacar o Luigi Vendramini, que pegou o Chessinho, o Jezinho, a Yari e tirou pra nada, né? O Vendramini que tinha estreado contra o Eliseu Capoeira, deu um primeiro round duro,
mas acabou sendo nocauteado, né? Pegou a luta em cima do aço também de última hora. Não estava com o campo completo, nem nada, nem em cima, nem no gás mesmo. Mas dessa luta do último sábado, tirou pra nada e nocauteou. O que abriu o caminho foi um chute alto, né? E foi um nocaute brutal, né? Tirou pra nada e ainda levou pra casa um bônus de $50 mil. E é pra ficar de olho no Vendramini, quem sabe possa ser um talento chegando novo aí brasileiro, né? Não mostrou muita coisa, porque a luta até se encerrou rápido e o adversário não fez muita oposição a ele, mas é um bom valor brasileiro que chega aí. E chega pra somar no esquadrão, hein, Alex? Chega pra somar no esquadrão brasileiro. Ah, com certeza, um bom nome, um belo nocaute. Ele que estreou aí no peso meio médio, né? Com o Eliseu Capoeira, acabou sendo derrotado e agora voltou pro peso leve. Aí chegou bem na categoria, nocauteando. Cara, bem agressivo. É para ficar de olho nele aí, que pode aparecer bem na categoria, né? Ah, sim, Alex. Concordo. You see the damage on the face of Anthony Pettis. Wonder Boy. Looking clean. Big right hand and Wonder Boy's out. Anthony Showtime Pettis. Whoa! Oh my goodness. Showtime. E agora passando pro card principal. A primeira luta que abriu o card principal foi o Kyler Phillips e o Cameron Wells. E o Kyler Phillips nocauteou e ele saiu com um prêmio de performance da noite e levou para casa $50 mil. Gostou da performance do Kyler Phillips, Alex? Você que tinha falou para mim antes, do backstage, que a gente falou antes, né? Que a gente faz aquela reunião, aquela pauta no nosso escritório. Se tivesse, faria. Falando que achou ele um bom lutador, bem talentoso. Ah, sim, com certeza. Ele dominou completamente ali, estava acertando os melhores golpes. O Cameron Elce foi até bem no chão ali, mas não conseguiu desenvolver o jogo como deveria. Aí no segundo round foi um atropelo ali. Foi uma boa luta dele. Eu já tinha falado com você que eu tinha achado o nome interessante. Cara, é um cara para ficar de olho aí, se movimenta bastante. Ele tem boas combinações. Eu achei um lutador bem interessante, cara. Também concordo, Alex. É um cara bem talentoso e para ficar de olho no peso galo, né? Talvez seja um novo valor e vá nadar junto com os tubarões do top, né? Do top não, do ranking do peso galo. Ele E pode, de repente, pode chegar no ranking aí bem próximo, né? Na próxima luta, ou não sei. Isso. Na próxima luta a gente teve o Declan contra o Tudorovic. E nessa aqui o Declan não veio pra luta, né? Foi surrado, não tinha nada a oferecer e provavelmente vai ser mandado embora, né? Tem 4 derrotas seguidas, né? Ele, apesar de ter uma história de vida bem bacana, não, uma história de vida triste, sofrida, né? O cara perdeu o filho, teve irmãos mortos, várias tragédias na família, mas que pena que isso não dá pra entrar no octógono e transformar em técnica, né? Porque o cara praticamente deixou claro que não tem nível pro UFC, né? E o Tudorovic, que não tem nada a ver com isso, né? Que é um cara invicto, tirou ele pra nada e conseguiu a vitória, né? Ele conseguiu até encaixar uma ou duas mãos, mas no mais não teve nada a oferecer, né? Nenhum grande risco. E você, assim, se surpreendeu com a performance do Tudorovic ou achou que o Declan, que é bem fraco mesmo, Alex, pro UFC? Eu achei um equilíbrio aí das duas partes, né? O Todorovic se apresentou sendo um bom lutador, estava acertando alguns golpes limpos, estava indo bem, só que, igual você falou, o Declan, ele não tem nível pro UFC, muito lento, ele acho que já lutou nos pesos pesados, se não estiver enganado. E realmente, cara, a história de vida dele, ele não se mostrou um lutador de nível de UFC, mas isso não, a vida dele, isso também não pode se misturar, né? Não pode ficar com dó do cara, infelizmente, mas infelizmente a vida dele é triste e aconteceu esse resultado ruim. O filho dele faleceu de câncer, cara, aos 5 anos, os irmãos foram assassinados, 2 irmãos, cara, que
dureza, né? E agora ele foi atropelado pelo Todorovic, chegou ao cartel de 10-0, um nome bem interessante, um trocador, bate pesado, um bom nome para ficar de olho também. Um card de nomes interessantes para a gente ficar de olho. Ah, sim, Alex. É o Todorovic que me lembra o Struve, né? A versão menor do Struve, né? Mas aqui, ó, vou fazer um pedido para você, Alex. Eu sei que você vai meter o pau nos matchmaker com razão, mas deixa pra juntar, quando você for criticar os matchmaker da luta da Penha e da Germaine, da Randami, porque também merece, né? Que os caras pegaram as duas contenders mais claras da categoria, que seriam lutas inéditas, e casaram elas com ex-desafiantes, que estão no ranking ainda, no bom lugar de destaque no ranking. E o que aconteceu na mesma noite? As duas possíveis contenders perderam, né? A Juliana Penha, assim também não dá, né, campeã? Sendo finalizada por Striker, né? E eu acho que ocorreu mais isso da Penha ter sido finalizada foi que no primeiro round ela demorou a buscar queda e ela estava tomando um passe da Germaine, né? Levou dois flash down ainda, e a partir do segundo round, então, ela percebeu que não poderia trocar, né? Não poderia trocar de jeito nenhum com a Germaine, e foi o que fez ela ir no terceiro round, então, naquela tentativa de queda, e ser apagada, né, pela Striker, que é a Germaine, né? E a Germaine, na outra contra a Amanda, ela tentou alguns bots, algumas finalizações, né? Só que não conseguiu ter muito êxito. Agora contra a Penha deixou o pescoção lá para ela de brinde e ela levou para casa, né? E a Germaine que apagou ela e teve que falar pro árbitro se ligar que ela estava apagada, né? E você, Alex? Acha que a Germaine pode fazer um title eliminator com a Holly Holm ou pega outra menina da categoria? Ah, cara, você já falou tudo desse casamento de luta ali. Não, é uma brochada, Não, cara. mas só uma coisa, deixa pra malhar. O Lucas não veio, deixa pra você incorporar o Lucas que é em você de cri-cri, de garoto enxaqueca, na última luta que também merece. Beleza. Mas aqui eu vou malhar a Juju. Ô, Juju, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Foi finalizada pela Germânia, cara. É um título aí, é um título aí que você tem uns recordes, Ô, você tem. Alex, só uma coisa aqui, da mesma galeria de Pat Barrow finalizado pelo Crocop. Só que a diferença é que era que o Pat Barrow era um striker, né? E o Crocop também, né? Aí fica elas por elas, né? Mas a Juliana Penha, uma menina que é do grappling, a menina do grappling, por uma striker, né? Campeã de kickbox, aí fica meio que feio, né? Na fita. Isso mostra, fica feio, cara. Isso mostra a evolução do esporte, né, cara? E que cada vez mais os lutadores podem mostrar novas armas. O MMA é um esporte surpreendente, cara, que muitas vezes acontecem resultados inesperados. Muita gente apostou na Juliana Penha por finalização ou muita gente apostou na Randami por nocaute. Se alguém apostou na Randami por finalização, tá muito feliz hoje, com certeza. Mas aqui, falando da luta em si, igual você falou, no primeiro round ali, a Randami muito bem, uma ótima trocadora, deu flash down na Penha, conseguiu sobreviver. No segundo round, a Penha já veio mais ligada, conseguiu fazer mais seu jogo de grappling, de controlar um pouco mais a Randami. No terceiro round, ela tentou de novo, estava até, de certo modo, indo bem, mas a Randami aproveitou o momento ali e finalizou, né? Um resultado surpreendente que deu a vitória a Randami, né? Ah, sim, Alex. E agora eu vou ter que caçar container nessa categoria pra Amanda, né? Mas, passando dessa luta, a gente vai para a luta do Yorgan de Castro com Carlos Felipe Boi, que falou que tem uma violência dentro dele que é incontrolável. Mas na luta não mostrou muito isso, né? Principalmente depois do segundo round, né? Não tanto por parte dele, mas por parte do Yorgan de Castro, né? Que tentou clinchar bastante para com medo de ser nocauteado, porque já estava morrendo no gás, né? E essa luta que teve aquele trash talk raiz, né? O Carlos Felipe Boi chamando o Yorgan de rei do gado, de corno, mas no fim saiu uma foto deles dois tomando cerveja, né? E é peso pesado, aqueles que é peso pesado com aquele carinho Mark Hunt e Roy Nelson, né? Que é gás para um round e overhand e mata cobra, né? O
O Felipe Boi tem um pouco mais de habilidade com as mãos, mas no mais não passa muito disso, né? E você, Alex, acha que o Felipe Boi tá pronto para um top já? Porque ele falou que tem uma violência dentro dele, mas se bem que ele não quer um top, né? Ele quer o bebezão, porque falou que o bebezão é hipócrita e desumilde. Então, essa é a treta dele agora. O engraçado é que se você não assistir a luta do Carlos Boi e você vê a entrevista dele, parece que ele matou o adversário dele. Ô, Alex, você vê a entrevista dele e fala assim: esse homem acabou de nocautear o peso pesado, o campeão da categoria do peso pesado, o Miotite, né? Ele acabou de nocautear o Miotite, tava em chamas, né? Pois é, cara, eu achei engraçado na entrevista dele, ele falou que os pesos pesados não suportam a pressão dele, que ele tem muito gás, que ele vai pra frente. Eu falei, caramba, o cara é o Velasquez, velho. Só faltou mesclar o kickboxing com entrada de queda, o wrestling, jogo de grade, né? Pra lembrar o Velasquez. Pois é, cara. Ah, mas o Carlos Boi, ele tem eu acho engraçado, cara. Ele vai pra cima, vai jogando os mata-cobra dele que você falou. Ele troca bem, ele tem um bom boxe, ele usa bem as mãos. O Jorge de Castro tava esperando um pouquinho demais também. Ali já teve os momentos que tava amarrando mais na grade também, que podia ter contragolpeado mais, deixou a desejar também. E o Carlos Boi eu acho engraçado, cara, que ele vai trocando, ele vai dando um sorrisinho, ele tenta conciliar, ele tenta fazer o jogo dele, ele tenta trocar, vai pra frente, ele dá um sorrisinho, ele é engraçado, cara, ele tenta fazer um personagem e até de um certo modo consegue, mas o Carlos Boi com o UFC tá apostando nele, né? Que no último card ele foi a primeira luta, perdeu, e agora já fez a segunda luta em importância no card. A próxima luta, então, tem que ser a principal, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente. Foi o main event, né? Só uma observação, o Carlos Boi, ele falou que a galera tem medo dele, que ele vai pra nocautear. Não que vala muita coisa, né? Mas na minha impressão, mano, eu acho que ele tá na categoria errada, porque o tanto de golpe que ele acertou limpo no Yoga, né? O Yoga sentiu os golpes, né? Mas, tipo, a maioria dos pesos pesados, essa quantidade de golpe que ele conecta, a mesma coisa foi na última luta dele o, contra o Spivak. A maioria dos pesos pesados consegue nocautear, né? E dá pra se ver que ele não é um cara tão dotado de poder de força para nocautear com um golpe singular, né? E nessa categoria, a maioria da galera consegue isso, né? Só uma coisa que eu achei curiosa, né? Ele conseguir acertar, conectar aquela quantidade de golpe e não conseguir nem um knockdown. Talvez ele esteja na categoria errada, né? Ou Eu lembrei você acha que esse é o lugar dele mesmo, Alex? Não tem nada a ver, mas eu lembrei do Blachowicz agora, cara. Que a galera, todo mundo falava que ele não tinha poder de nocaute. Mas. O Blachowicz, ele tinha, só não usava, né? Porque o Blachowicz antes gostava de uma grade e um jogo amarrado no solo, né? Aí depois que ele despachou o Rock Road, aí apareceu a nova entidade, né? O Blachowicz nocauteador. Mas o Carlos Felipe Boi eu acho meio estranho, né? O cara conectar aquela quantidade de golpe e nem dar um knockdown nem nada no peso pesado, né? Mas enfim, o Lucas não tá aqui para criticar. O Lucas, que é abalizador de shape, né? Que gosta de analisar um shape. Como ele não tá aqui hoje, fica para a próxima apresentação do Carlos Felipe Boi e do Jorge de Castro, né? Agora vamos para a luta principal, Alex. E você pode libertar o Lucas que há em você, um garoto enxaqueca, cri-cri. Pode descer a lenda, o matchmaker, porque dessa vez merece, né? Cara, o UFC tá de brincadeira, cara. O UFC tá de brincadeira. Me casa a Hall com a Aldana e a Randami com a Penha. Duas lutadoras que já disputaram o cinturão, tanto a Hall quanto a Randami. Me caso com a Aldana e com a Penha, que não disputaram o cinturão. O que acontece? As duas que não disputaram o cinturão perderam. Dana White, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Pega essa peruca e tampa a cara, bicho, que não tem lógica não, cara. Agora a Home me vence e a Randami me vence. E vai fazer o quê? Vai casar as duas e a Amanda. Vai ficar esperando até vai casar as duas, Alex. Quem vencer tem a revanche. Pois é, cara. É complicado essa situação aí, velho. Mas
O matchmaker do UFC é igual o peso médio. O matchmaker do UFC casou o Itaque com Cannonier e Tio com Jack Harrison. Capaz de acontecer a mesma coisa, né? Mas matchmakers do UFC, né? Vou mandar seu currículo para lá, Alex. Lembrando que você que faz os casamentos de luta do canal, então vou mandar seu currículo para lá, talvez saísse coisa mais interessante, né? Porque nessa E daí, amanhã vai sair os casamentos certos. Pode mandar para es- eles. espero que o senhor está devidamente sendo bem pago para isso, né? Ah, mas os matchmakers dessa vez tiveram um espírito de porco que parece querer acabar a categoria, né? Chamando assim desafiante e ficar lutando só no peso pena. Mas a Mas fala. verdade, eles querem dar para home. Vamos ser sinceros, eles querem dar essa disputa para home. Na No Roma não é Brasil, mais nem a quer. filha, não é mais nem a filha do pastor, né? É a filha do patrão. E, e falando da luta em si, né? A Roma que já tá com 38 anos, que já pode se dizer que no esporte é uma coroa, mas uma coroa de alto nível, né? E as duas são na sua agência, né, Alex? Tanto a Aldana quanto a Holly Holm, né? Ou só uma das duas? Não, as duas, com certeza. A E, home, vari- e, desde que va- ela nocauteou a Honda. e vários likes na foto delas, né? Ah, certamente, não perca um clique. Ah, sim. E falando da luta em si, a Aldana não viu a cor da bola, né? A Holly Holm foi fazer um sparring e quedou quando entrou em queda, controlou a distância. A Aldana não conseguia fazer nada, né? E a Aldana que não tem muitas combinações de mãos, né? Tentava um jab, um direto, ou então um overhand, alguma coisa, mas nada perto de acertar a Holm. E a Aldana foi para um seminário de trocação, né? Um seminário de uma campeã mundial de boxe e de kickbox, né? E a Home tirou pra nada e tem alguns caras que lutam, né? Que não tem gás pra fazer 2 rounds. Não que esteja falando isso pro comer evento, né? Comer evento, pra lutar antes. Não que esteja falando pros dois, mas tem caras que não conseguem render 2 rounds e a Holly Holm conseguiu render 5, né? E a Aldana também conseguiu até o fim da luta, né? Mostrando competitiva ainda e buscando a luta a todo momento, indo pra cima e a Holm no contragolpe dominou as ações e sempre derrubando e pontuando mais ainda, né? Foi aqueles 5 rounds que foi 10-9 clássico em todos, né? Não tinha outra pontuação para dar. Acha que a Home já merece um title shot já, Alex, ou não? Espera um pouco. Pra mim merece, cara, mas eu sou fã dela declarada, eu acho ela uma ótima lutadora, cara. Ela, na verdade, ela é uma atleta, né? Eu gosto muito desses atletas, Holly Holm, Thompson, esses atletas, lutadores atletas que sabem, que têm um domínio sobre a sua técnica. Eu gosto bastante disso. Tem um domínio sobre o seu corpo e a Holly Holm demonstrou mais uma vez. Eu vejo essa categoria com uma diferença técnica muito grande da campeã. Ela confessa que ela é uma ótima lutadora. O Luquinho não está aqui hoje, eu posso falar. O Ah, Luquinho não sim. está, o Luquinho Mas não fala tá, eu rápido, posso. daqui a pouco entra na ligação para fazer alguma reclamação, né? Porque para ele isso aqui tá light demais, né? Sem crítica, sem Isso. nada do tipo, né? E eu vejo essa categoria dividida em três, cara. A Amanda, Holm e o restante da categoria, velho. Tecnicamente, eu sempre achei ela uma ótima lutadora. Ela estava contra-golpeando, né, contra a Aldana indo para cima a todo momento. O interessante é que eu achei que todos os rounds foram muito parecidos, cara. Troca, troca, troca de ruva, troca, troca, troca de ruva. Eu achei muito engraçado isso. Aí, e a Home, aos 38 anos, cada vez mais evoluindo o seu jogo, demonstrando o mesmo gás de sempre, ela acertando as combinações, os contragolpes, um tempo muito bem. E a Aldana, sempre ali no jab, no direto, ela que eu acho que poderia ter variado mais no jogo, talvez ter chutado mais, ou ter fitado uma queda, menos para dar um susto, poderia ter tentado alguma coisa diferente ao menos para distrair a Roma um pouco, mas ela também sempre insistiu no mesmo jogo e também não dando resultado. Ela quis ficar trocando mãos aí com a campeã mundial de boxe, que é a Holm, e a Aldana ficou apostando na potência. Muitas vezes só a potência não rola, cara. Tem que desenvolver um jogo melhor aí, uma variedade de golpes e ver o plano B, uma estratégia para ver o que ela pode fazer melhor numa próxima luta contra alguma outra top, né?
Ah, sim, Alex. E que nem você falou que a Roma aprendeu coisas novas, né? Implementou um jogo de queda no jogo dela. Se ela tivesse tido essa atitude contra a Germânia, talvez tivesse levado a luta que ela lutou contra a Germânia, né? Mas ela ficou só na trocação e acabou sendo derrotada, né? Mas, passado a limpo esse Fight Night. Wow! We've never Jessica Andrade! Wow! E agora a gente vai dar uma passada bem rápida e breve aqui pelo Fight Night Marlon Moraes versus Cora Sanrega e vai pontuar as duas lutas principais desse card, né? E a primeira que a gente vai falar é do Edson Barbosa versus o Armikani, o Mr. Finlândia. E o Edson que está em 14º do peso pena, né? Apesar de vir de derrota contestável, né? O Edson está somando algumas derrotas contestáveis, mas nessa agora você acha que o Edson leva? Ou você acha que o Armikani toma o lugar dele no ranking, o Alex? Rapaz, não é uma luta tão fácil, né? O americano, ele que vem pegando essa luta aí mais em cima da hora, né? Que em 8 lutas dentro do UFC, ele tem apenas 2 derrotas. Ele é um cara que tem bons contragolpes, ele tem um bom grappling, um cara agressivo, ele tem boas joelhadas voadoras, bons jabs. Ele vem de vitória sobre o Dani Henry por finalização. Um cara completinho, ele tem um jogo de finalização, um jogo de trocação, um bom lutador. E o que peca nele é que ele não tem um gás tão bom. Ele passou o primeiro round, o segundo round ali, o gás dele já se vai embora, né? Não que o Edson tenha o melhor do gás, né? Mas ainda acho o gás dele melhor. Eu vejo o Edson aí com leve favoritismo, mas tem que ficar esperto aí, né? E o Edson é aquele negócio. Trocador, tem aqueles chutes dele, low kick, um cara que troca muito bem, perigoso. Aí tá com punch a mais aí nessa categoria, ele que vem da categoria do peso leve. Tem tudo aí para ser uma luta divertida. Vamos ver como é que o Edson vai se sair aí, né? Ah, sim, Alex, concordo. E o americano também ele se vale bastante do jogo de solo, né? Mas às vezes ele acaba pecando no gás. Mas como o Edson já é um cara mais experimentado, né? E é bem tarimbado na trocação, eu vou dar um leve favoritismo pro Edson, né? Até porque a luta começa em pé, né? E se o americano erra uma entrada de queda, caso ele tente ou vá se experimentar na trocação contra o Edson, né? Caso uma entrada de queda mal sucedida, pode ser que o Edson apanhe com a joelhada ou algo do tipo. E até mesmo se o americano também fosse experimentar na trocação, o Edson é melhor do que ele. E agora na luta principal, o homem que parece que o UFC não quer dar o title shot pra ele, né? Que segue sendo o número 1 do ranking, bateu esse campeão do peso pena José Aldo e nada de title shot. Vai pegar o Corey Sanhaga, né? O Corey Sanhaga que na última não entrou com o sinal de alerta, ou não teve nem tempo de ligar o sinal de alerta, foi atropelado e triturizado e amassado pelo Aljamain Sterling, né? Que tudo indica que será o próximo desafiante, né? E nessa aqui a tônica segue a mesma, né? Porque o Marlon no primeiro round ele começa 220 a milhão, soltando golpe com 100% da força, chute alto. E numa dessas, se o Corey Sanhaga tá meio desligado, sonolento, a chance de dar ruim como deu na última luta para ele é grande, né? E você, Alex, onde tá seu favoritismo? No Marlon Moraes ou no Corey Sanhaga? Eu acredito que o Marlon Moraes seja favorito aí, numa casa de 60-40. O Marlon Moraes, que tem uma ótima trocação, ele tem um primeiro round, me lembra o Vitor Belfort um pouco, a agressividade dele, é um leão ali no primeiro round, né? Ele que tem nocautes com chutes altos, nocauteou o Aljamain Sterling, o Jimmy Rivera em segundos também. O Marlon Moraes, que é muito perigoso no primeiro round. Ele que vai enfrentar um Corey Sanhagen, que é um cara que se movimenta muito bem, um cara bem alto para a categoria, tem 1,80, ele usa bem os jabs, troca de base, tem um bom gás. Ele me surpreendeu bastante na luta com o Lineker, o nosso querido brasileiro aí, que era do UFC. Eu achei que ele não iria resistir às mãos do Lineker, mostrou queixo, movimentação, gás, bateu o Rafael Assunção também, que para mim é um dos caras mais técnicos dessa categoria.
Eu acho a movimentação do Sanheng muito bonita. E ele deixou a desejar na luta contra o Aljamain Sterling, só que eu acredito que ele possa mostrar muito mais do que ele mostrou naquela luta. E como eu disse, eu vejo favoritismo do Marlon Moraes, só que, como é uma luta de 5 rounds, passando do primeiro e do segundo rounds, o Sanheng sobrevivendo, tem grandes chances aí do Marlon Moraes ser engolido, né? Mas o primeiro e o segundo round, até um pouco do segundo round do Moraes, é muito perigoso. Vamos ver aí, se o Sanheng sobreviver, tem grandes chances dele sobressair nos próximos rounds. Sim, uma coisa que o Marlon tem que saber fazer, né, é dosar o ímpeto dele, né? Porque se der tudo de si no começo da luta e ele não conseguir encerrar como vinha encerrando antes, acontece o que aconteceu com o Cerrudo e contra o Aldo, né? Que ele passou por um fio de bigode contra o Aldo. Mas nesse caso aí, Alex, eu acho que se passando do primeiro round fica meio lá e cá, porque eu não sei se é impressão minha que o Corey Sanhagen dá uma desacelerada nos rounds finais, né, no último round. Só que aí eu não sei se ele faz isso por uma questão de gás ou porque sempre quando chega nos últimos rounds ele tá vencendo e vai só administrando a distância e pontuando, né? E isso foi a tônica da luta dele contra o Lineker e contra o Rafael Assunção, né? Mas no mais eu dou favoritismo pro Marlon, né? Eu acho que na trocação o Marlon é até melhor do que ele, né? E o Marlon, não tanto com as mãos, mas com os pés, o Marlon é um kicker, né? E chuta, o chute sai rápido e certeiro e basta um chute daqueles para tá tudo acabado, né? E que nem eu falei, se o Sanhagen entra meio desligado, sonolento, a chance dele ser apagado pelo Marlon é grande, né? Que nem o fio contra o Sterling, né? Só que contra o Marlon não é finalização, nocaute e provavelmente através de um chute, né? Que o Marlon gosta bastante de chutar e é o carro-chefe dele é o chute, né? Algo mais a acrescentar dessa luta, Alex? Não, é isso aí, cara. E aí, quem eu vejo com mais chance aí de disputar o cinturão, chegar próximo no caso, né? Eu acho que o UFC vai dar a luta pro Aljamain. Quem eu vejo mais próximo de disputar o cinturão do UFC é mais ainda o Sanhagen, cara, porque o Moraes, o UFC parece que não é muito fã dele, não, só um comentário. Mas, enfim, galera, pessoal, foi a resenha do Fight Night Moraes vs Sanhagen. A gente vai chegando até o fim. Se despede da galera aí, Alex. E manda um abraço para os agenciados da sua agência, né? Valeu, pessoal. Grande abraço aí para todos, pro meu querido Tom Aspinall, que vai lutar nesse card aí. O Querido, mas tu não destacou a luta dele, né, maluco? Aí fica embaçado, né? Mas continua. O irmão do Frank Mir, ou o filho, como vocês preferirem. Mas eu espero que esse card que não tem umas lutas tão atrativas assim, mas como eu gosto de repetir, espero que seja aqueles cards que surpreendam a gente. E provavelmente a luta principal tem tudo para ser muito boa. Sim, Alex, concordo. E obrigado por acompanhar a gente até aqui. Se inscreva nas redes sociais, os links vão estar disponíveis no comentário logo abaixo e acompanhe a gente até a próxima.